Ela sabia que deveria recuar, mas quando a mão dele a prensou contra a parede, o seu corpo não obedeceu. O olhar dele era perigoso, possessivo, como se a qualquer momento pudesse devorá-la. Havia algo entre o medo e o desejo que queimava em seu peito, e quando ele sussurrou ao pé do seu ouvido: "Você é minha, e eu não vou te deixar escapar." O arrepio que percorreu a sua pele foi mais forte do que qualquer lógica. Então, ele a beijou com violência. Isso que a gente acabou de ler é um trecho aleatório de um tipo de coisa que você encontra em um livro do gênero Dark Romance. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu vou responder 3 perguntas principais nesse livro. O que é um Dark Romance, caso você não saiba. Por que esse gênero faz tanto sucesso com as mulheres? E se esse tipo de leitura prejudica a vida real das leitoras, né? Se aquilo ali vai influenciar realmente na vida das pessoas. A gente vai responder essas 3 perguntas ao longo desse vídeo, então fica até o final, porque esse vídeo aqui tá muito sinistro. E deu um trabalhinho de fazer, então já deixa o like agora para você não esquecer no final, beleza? Primeiro vamos entender o que é um Dark Romance. E eu vou colocar aqui uma influenciadora aí que eu achei no TikTok para explicar pra gente. Solta! O Dark Romance é um subgênero do romance. É uma variação que trata de temas mais sombrios, perturbadores, muitas vezes considerados tabus. Aqui a gente vai ver crimes de todos os tipos, violência, abuso de todos os tipos, obsessão doentia e outros assuntos desse nível. O limite entre bem e mal fica confuso. E enquanto no romance normal a história é centrada no amor e tem um final feliz, no Dark Romance não é bem assim que funciona. O final nem sempre é feliz, e o objetivo do Dark não é contar uma história de amor, mas é explorar os limites do comportamento humano, todas as emoções intensas que resultam quando os personagens são colocados em situações extremamente Ou complexas. seja, como a gente viu, o Dark Romance, ele é um tipo de romance que mistura ali emoções controversas e ele vai tocar ali em temas mais sensíveis com uma pitadinha bem forte de sexo ali, um pouco mais quente, um pouco mais forte, um pouco mais agressivo, talvez. A ideia é você despertar emoções controversas nas pessoas. E a gente tem aqui uma distinção entre romance erótico e dark romance, apesar de ambos aqui terem elementos parecidos como o romance e o sexo, o dark romance ele toca em temas mais sensíveis. E, obviamente, todo dark romance ele é para maiores de 18 anos. Então, se você é menor de 18 anos e está lendo, é você que está errado. Então, a gente nem vai entrar nesse ponto aqui, ok? Porque esse gênero, todos os livros desse gênero são para maiores de 18 anos. Mas a gente vai debater um pouquinho aqui por que as mulheres gostam tanto desse tipo de leitura e se ele vai prejudicar elas. Então, preste atenção. Agora, vamos entender. Se Dark Romance fala muito sobre abuso, relacionamento tóxico, por que que isso faz tanto sucesso com as mulheres, sendo que na maioria das vezes a gente vai ver mulheres falando com razão contra relacionamento tóxico, contra abuso, contra agressão e por aí vai. E essa pergunta é a base para a gente entender se isso vai ou não prejudicar ali a vida das pessoas. Vamos tentar entender aqui. Qual mulher nunca se apaixonou por um homem bonitão, sexy, esbanjando autoconfiança, atraente, mas um verdadeiro cafajeste? Para tentar responder essa pergunta, a professora da Universidade do Texas, Cristina, durante 3 estudos com mulheres de 18 a 45 anos, durante o período de ovulação delas, a conclusão foi publicada neste ano como Ovulation Leads Woman, esse nome aqui, grandão, mas vamos lá. O resultado surpreendeu. Até a pós-doutora em psicologia social, todas essas mulheres, independente da idade, se sentiam mais atraídas aos homens cafajestes durante a ovulação, ou atribuíram a eles características de bons pais e parceiros estáveis para toda a vida. Ou seja, existe aqui um estudo que diz que durante o período de ovulação, mulheres se sentem mais atraídas por cafajestes. E eu fiz um exercício, um experimento social no meu outro canal de hipnose, onde eu conheci 3 meninas aleatórias durante ali meus rolês de hipnose de rua. Peguei o contato dessas 3 meninas e conversei com elas. Conversei com elas com uma distinção. Eu fui muito babaca. Eu não dei tanta moral, eu fui mó babaca com essas meninas. O que aconteceu?
Ao longo ali de uma semana, as 3 chegaram ao ponto de me enviar nudes. Exatamente, as 3 me enviaram nudes e eu fui o tempo todo babaca com elas. E 3 nudes em uma semana com 3 mulheres diferentes, sendo babaca com elas. Sendo meio... Enfim, sendo um cara que não é tão legal assim. Se você quiser dar uma conferida no vídeo lá, você vai curtir. Foi um vídeo que eu fiz esse experimento aí. Eu não vou entrar tanto nesse detalhe, porque o tema aqui é Dark Romance. E isso já dá um ponto aqui para a gente entender o porquê que as mulheres se sentem tão atraídas por esse gênero literário, né? Porque muitas vezes ele vai pegar um protagonista, ou um protagonista não, né? Um mocinho, o carinha ali, né? Que ela vai se apaixonar, porque a protagonista vai se apaixonar. E esse cara não vai ser tão perfeitinho assim. Ele não vai ser o cara o trabalhador que sustenta a casa e por aí vai. Ele vai ser um cara mais bad boy. Vai ser um cara disposto, talvez, a cometer crimes para ficar com ela. Vai ser um cara que vai prensar ela contra a parede ali e vai dizer você é minha no ouvido dela, como a gente viu aqui no trecho que a gente leu no início do vídeo. Então, esse aqui é um ponto que a gente pode estabelecer. Eventualmente, mulheres vão gostar mais de bad boys, de caras que têm mais autoconfiança, de caras que estão dispostos... Por aí vai, ok? Dito isso, a gente consegue ter aqui uma base até meio que biológica, né? Talvez, em algum momento ali, da evolução humana, homens com essas características de ser mais brabão mesmo, eles fossem vantajosos, eles ofereciam mais segurança, enfim, talvez isso faça sentido biológico. Eu não sou biólogo, não vou saber responder isso aqui eu só joguei alguma coisa aqui pra gente ter algo pra pensar, beleza? E, cara, esse é um gênero que faz sucesso praticamente só com mulheres. Com certeza vai ter homens que leem esse tipo de gênero. Inclusive, eu já escrevi alguns livros desse gênero, alguns romances desse gênero. Enfim, eu tenho um negócio também que eu escrevo livros e publico eles, ok? Alguns são pseudônimos, outros são no meu próprio nome, mas esses aí de romance são pseudônimo, então você não vai saber quem é, não. Mas eu não tô aqui para divulgar livro meu, mas eu tô te dizendo que esse tipo de livro, ele tende a ter muito mais leitura, as pessoas baixam e, enfim, a galera busca mais esse tipo de livro mesmo. Ele tem realmente uma base de fãs que é mais fiel, eu diria, cara. A galera, a mulherada gosta mesmo desse tipo de história. E isso é um ponto que eu acho bem interessante. Inclusive, foi por isso que eu escrevi, porque tem uma demanda latente para esse tipo de conteúdo. Agora, a gente vai tentar responder a pergunta se isso prejudica a vida das leitoras ali, se vai influenciar nas decisões que elas vão tomar ali sobre relacionamentos, enfim. E, cara, eu vou te dar a minha resposta bem sincera aqui, e eu não tenho um estudo sobre isso, não. Mas a minha resposta, a minha percepção é que não. Não vai prejudicar. Mas calma, vamos debater um pouquinho, discorrer aqui sobre isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que acham que esse tipo de leitura vai prejudicar sim. Não há evidências ou estudos que confirmem uma ligação direta entre leitoras de dark romance e a maior incidência em relacionamentos tóxicos na vida real das leitoras. O interesse pelo gênero surge mais pela uma forma de explorar tabus, medos e fantasias em espaços seguros de ficção, sem que isso signifique que o desejo ou a aceitação a tais comportamentos fora da leitura. E, basicamente, eu concordo com isso. Por quê? Não é porque eu gosto de um filme de terror, e eu gosto muito de filmes de terror, que eu quero sair matando as pessoas por aí, ou que eu quero ser vítima de um assassinato. Não, isso não tem nada a ver. Isso faz tanto sentido quanto dizer que um garoto vai atirar nos colegas porque ele jogou jogos violentos. Eu acho que tá na mesma linha ali. Então isso daqui é simplesmente um gosto, e tem pessoas que inclusive têm fantasias, tá ligado? Eu tenho fantasia de ser algemada, de ser enforcada, de levar tapa e por aí vai. Tem diversas formas aí de fazer a brincadeirinha gostosa que meio que as pessoas não aceitam fora da fantasia, sacou? Mesmo praticando aquilo ali. Ela não quer realmente ser amarrada, enfim, por aí vai. Então, eu acho que não dá pra gente afirmar que o fato da pessoa ler esse tipo de leitura vai fazer ela escolher relacionamentos tóxicos por conta disso. E, sinceramente, aqui sendo muito sincero com vocês, eu acho que homens que são viciados em pornografia, porque o homem não curte essas pornografia literal, o homem vai querer ver o negócio ali mesmo,
fluindo. Homem que é viciado em pornografia tem muito mais malefícios do que mulheres que leem qualquer tipo de literatura erótica ou dark romance ou por aí vai. Então, e assim, a pornografia é até uma parada um pouquinho mais vergonhosa, que o cara faz mais escondido, mas ele fica viciado e isso traz consequências complicadas, se é que você tá me entendendo. Ali na hora H o cara não funciona. Então, sim, na minha concepção, em termos ali morais, eu não vejo tanta diferença no cara que, porra, que paga a menina do OnlyFans. Puta que pariu, o cara paga a menina do OnlyFans pra menina que lê Dark Romance. E qual a diferença que o cara que consome muita pornografia, ele se fode mais. Na minha concepção é isso. Então é isso, essa aqui é a minha opinião sobre esse gênero aí que é tão polêmico, Dark Romance. Não é algo que eu consumo, eu não costumo ler... Na verdade, eu não costumo ler romances nenhum, ok? Eu não costumo ler livros de ficção. Mas nada contra. Eu até escrevo alguns. Porém, eu quero saber... Qual é a sua opinião sobre esse assunto aí? Você concorda comigo? Ou você discorda? Você acha que esse tipo de leitura vai prejudicar aí a vida das leitoras? Deixa aqui nos comentários e deixa o seu argumento. Quem sabe eu mude de ideia ou a gente vai criando um debate aqui sobre isso. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!